Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos iniciar agora a nossa reflexão deste sábado, dando continuidade aí ao nosso estudo, nossas pequenas reflexões embasadas no livro Caminho, Verdade e Vida, de psicografia de Chico Xavier, do nosso benfeitor espiritual Emmanuel. Hoje, no capítulo 159. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos inspire e nos guarde. Emmanuel deu o título a esse capítulo de A quem segues? É uma pergunta, né? Importante. E, como sempre, ele escolhe um capítulo e um versículo, e hoje o escolhido foi o capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios, no versículo 20, onde tem um registro de Paulo dizendo o seguinte: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então, nessa carta, o objetivo dela é promover na igreja de Efésios, para quem Paulo escreveu, a espiritualidade, o testemunho daqueles frequentadores mais antigos da igreja, né? Paulo queria incentivá-los a que eles dessem testemunho da sua espiritualidade para aqueles gentios, aqueles que estavam iniciando no cristianismo, aqueles que estavam buscando a igreja de Efésios. Então, Paulo queria, o objetivo era promover essa espiritualidade para que aqueles gentios pudessem sentir segurança naquela igreja. É como a gente vai procurar uma religião, a gente que não tinha nenhuma religião fixa, e começa a procurar um caminho, uma organização religiosa que nos atenda. Só que quando você chega na igreja, no culto, no centro espírita, os exemplos que você vê dos adeptos daquela doutrina não lhes satisfaz. Assim, Paulo quis, quando escreveu a carta, promover, incentivar para que as pessoas mais antigas da igreja continuassem demonstrando aquilo que aprenderam com Jesus, né? Então, essa fala de Paulo na carta aos Efésios e o próprio título do capítulo dado pelo Emmanuel nos convida a repensar o nosso comportamento, o comportamento que nós temos adotado dentro das organizações religiosas, né? E principalmente individualmente em nossa vivência diária. Até porque dentro do centro espírita, né, é muito mais fácil você ser agradável com todos. Mas o seu testemunho, a sua vivência diária é que vai demonstrar realmente se você, como diz Paulo aqui, aprendeu com Cristo. Porque lá no centro espírita, a pessoa chega, a gente abraça, dá as boas-vindas, deseja paz, mas aqui fora, na convivência diária, principalmente no lar, na família, é que a gente deve demonstrar se realmente nós aprendemos ou não com Jesus. É esse capítulo que Emmanuel vem nos convidar a repensar que tipo de comportamento nós estamos tendo.
dentro daquela doutrina que nós escolhemos para seguir. Em nosso caso, matriculados na doutrina espírita, poderíamos nos perguntar, dentro daquilo que nós temos aprendido com a doutrina espírita, que nos traz a fé raciocinada, com as bases sólidas na ciência, na filosofia e na religião, a quem é que nós seguimos? Quem é que nós estamos focados? Quem é que nós estamos dedicando a nossa atenção? Olha, a questão 625 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos ensina de forma firme e categórica a quem nós devemos seguir, né? Dizendo que Jesus é o nosso modelo e guia da humanidade. Por outro lado, né, Jesus, no capítulo 6, versículo 24 de Mateus, vai nos dizer que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, não podemos servir a Deus e a Mamon, né? Então, num sentido mais amplo, o que é Mamon? Mamon, na realidade, é o dinheiro, é as posses materiais, é tudo aquilo, num sentido mais amplo, onde nós ficamos apegados sem trazer resultado ao espírito imortal que somos. E é importante esse capítulo, porque outras vezes tem pessoas que detêm, além de ser espírita, além de ser, às vezes, de uma organização religiosa diferente, mas tem a responsabilidade da coordenação dessas instituições. Em nosso caso, da Casa Espírita. Portanto, a quem é que nós andamos seguindo como espírito imortal? Será que nós estamos atendendo ao apelo da espiritualidade superior, tendo Jesus como modelo e guia? Ou será que nós estamos focando no ser humano, acreditando mais naquele ser humano do que na mensagem do próprio Cristo? Então, por isso que a gente precisa estar atentos, né? Ver os frutos que a árvore dá. Jesus nos revela que pelo fruto conheceremos a árvore. Então, o nosso foco sempre deve ser Jesus, modelo e guia. Sempre ao observarmos uma pessoa, uma situação, não no sentido de nós julgarmos ou condenarmos ou apedrejarmos, mas observarmos se aquela situação, se aquela pessoa condiz com aquilo que nós temos aprendido com Jesus. Porque toda situação, toda pessoa traz em si um aprendizado que nós podemos retirar, né? Tendo como base, como norte, como bússola, o nosso Mestre Jesus, né? E assim, por isso que Paulo questiona: mas vós não aprendeste assim a Cristo? Então, se nós formos lá na teologia, tem o teólogo, o Beckham, ele nos esclarece que aquele que aprende a Cristo adota o estilo de vida de Cristo.
absorve a força das lições do mestre, absorve a sua influência e passa a exercitar e passa a observar sempre esse modelo diante das situações que nós vivenciamos. Então, se a gente faz alguma coisa, se a gente age, se a gente fala, se a gente pensa e depois observa que aquilo está contrário aos ensinos do mestre, é porque nós ainda não aprendemos. Aí é preciso exercitar mais. É natural que nós, espíritos compromissados com a lei, nós, espíritos ainda que carregamos muitas imperfeições, tenhamos dificuldade para seguir Jesus. Porque, apesar da fala de Jesus ser muito simples, né, que traduz sempre no amar ao próximo, essa é a nossa grande dificuldade. Nós não conseguimos ainda amar ao próximo, porque é preciso amar ao próximo como a nós mesmos. A gente às vezes não consegue nem amar a nós mesmos, né? Às vezes a gente, por detectando essas imperfeições que carregamos, ao invés de tentar corrigi-las, a gente fica se culpando, né? E a culpa nada mais é do que uma falta de amor conosco mesmo. Na realidade, ao detectarmos, ao observarmos uma falha, um engano, um erro que cometemos, nós precisamos sair da culpa para assumir a responsabilidade. Errei, tenho consciência disso, então agora é não ficar se lamentando, é para partir para correção. Isso é que Jesus nos ensina. Jesus em nenhum momento ficou preocupado em levantar a culpa daqueles que os procuravam. Qualquer pessoa que procurou Jesus, Jesus jamais falou para ele: ah, mas você está sofrendo assim porque você é culpado disso, daquilo outro, né? Na realidade, Jesus sempre acolheu. E quando a gente descobre em nós enganos que nos trazem culpas, transformemos essas culpas em possibilidade de aprendizado e correção. Então, Emmanuel, nesse capítulo, inicia nos chamando a atenção que haverá muitas sugestões no nosso caminho, para que nós possamos seguir, né? Vai nos convidar a nos desviarmos das realizações mais nobres, daquelas mais úteis ensinadas por Jesus. Agora, como discípulo sincero, como aprendizes do Evangelho, nós precisamos compreender que, acima de tudo, diz Emmanuel nesse capítulo, precisamos centralizar o nosso roteiro de vida naquele que indica o caminho, naquele que indica a luz, naquele que mostra a direção, né, que é o nosso Mestre Jesus. Quando nós nos afastamos desse centro divino, que é Jesus, nós podemos sofrer todos os tipos de perturbações dentro de nós, intimamente. Podemos nos desequilibrarmos, porque saímos fora do eixo central de Jesus. Saímos fora, nos desestruturamos espiritualmente. E assim a gente observa muitas vezes, não somente nós, mas as pessoas, até as próprias casas espíritas, que se desviam do propósito da própria doutrina espírita a quem elas ergueram a casa para estudo, para trazer Jesus de volta,
de uma forma simples, consistente, né? E de repente essas casas espíritas passam a adotar práticas e posturas que nada tem a ver com o indicado pelo roteiro de Jesus nos evangelhos, né? E assim nós vamos adulterando o ensino do mestre, desvirtuando o nosso comportamento e o propósito da doutrina, que é o mesmo de Jesus. Qual é o propósito de Jesus quando veio aqui para todos nós? Educação do espírito. Educar o espírito imortal que somos para sermos cada dia espíritos melhores. Quando adotamos essa educação espiritual, é porque acreditamos que na essência, a essência é que fica. Os cargos, a educação acadêmica, né, os títulos, diplomas, vão ficar aqui na Terra. O ensinamento, o aprendizado que realmente nós conquistamos segue conosco, mas sem as glórias do mundo. A única glória que nós vamos ter é a glória da paz de consciência quando aprendermos realmente a seguirmos os passos do Mestre. Por isso que não dá para seguir dois senhores. Ou a gente atende aos ensinos de Jesus, ou a gente atende a outros interesses. Então é importante também a gente perguntar o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero dessa doutrina, o que eu quero de Jesus, o que eu estou buscando. Eu estou buscando realmente a melhoria como espírito ou eu tenho algum interesse pessoal, material envolvido naquele desejo, né? Quando nós iniciamos práticas estranhas ao Evangelho, a gente muitas vezes está com um interesse particular por trás. E aí a gente prejudica o nosso próprio aprimoramento espiritual, né? O prejudicado, mesmo que a gente ache que prejudicou o outro, né, é sempre nós. Nós somos sempre frutos das nossas escolhas e das nossas ações. Não precisamos pedir vingança. Fulano me fez mal, me prejudicou demais. Não precisamos nem desejar vingança. A vida, na medida, cobra de cada consciência, né, as ações que ele fez. E se ele, mesmo ele errando, se ele aproveitar a lição do erro, ele ainda vai conseguir aprender alguma coisa boa. Porque a gente aprende mais errando do que acertando, né? E Jesus não condena. Jesus não nos culpa. Pelo contrário, nos convida a sair daquela situação levantando, né? Tenha bom ânimo, diz Jesus, né? Eu venci o mundo. Então é ter bom ânimo, olhando para Jesus, para a gente vencer também o mundo. Então a gente leva muitas vezes para a casa espírita e para a nossa vida, né, doutrinas estranhas, porque nós adoramos novidade. Nós queremos mostrar, demonstrar processos diferentes e para tal citamos esse ou aquele que pensa ser sábio, né? Mas fulano está fazendo assim,
ciclano está fazendo assado, vamos fazer assim também, porque a gente adora novidade, né? Mas qual é o nosso guia? Qual é o nosso modelo? O que Jesus está dizendo? Simplesmente duas coisas: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, Emmanuel nos alerta que se nós chegarmos nesse ponto de começar a fazer coisas estranhas que não condiz com o Evangelho do Mestre, a tomarmos atitudes que não condizem com o Evangelho e os ensinos de Jesus, estejamos preparados para grandes fracassos, porque podemos até conseguir resultados imediatos, de um momento para o outro, mas se não seguirmos Jesus, se não aprendermos a Cristo, nós continuaremos a sentir a necessidade do aprimoramento espiritual, que vai se tornando cada vez mais imprescindível, mais necessário na nossa caminhada evolutiva. Então, para o espírito imortal, nada se faz de fora para dentro, né? Tudo acontece da mudança que nós promovemos de dentro para fora. As coisas só mudam se a gente mudar intimamente. Aquilo que nós mudamos só exteriormente não tem raízes, né? Assim, quando Jesus planta raiz em nosso coração, aí a gente tem que cuidar para que essa raiz cresça, floresça e frutifique. Assim, aprender com a Cristo, no dizer de Paulo, é tornar-se uma nova criatura, ainda que fisicamente estejamos precários, enfraquecidos, mas intimamente podemos ser fonte de água viva que jorra pela eternidade. Às vezes a gente passa a vida muito preocupado em buscar a cura física e devemos, né? Mas não é somente a cura física. É preciso buscar infinitamente a cura espiritual, porque ali no espírito é que está doente, né? Por isso que a gente vê os grandes mensageiros como Chico, Irmã Dulce, Francisco de Assis, todos sofreram muito na carne, né? Mas intimamente a serenidade, a paz e a luz que traziam em si superava essa precariedade do corpo físico, né? E aí termina Emmanuel nos alertando que podemos parecer que servindo a vários senhores, podemos aparentar que somos grandes sábios. No entanto, Jesus não ensinou assim. Muito pelo contrário. Jesus ensinou que nós precisamos colocar em prática esse amor ao próximo. E esse amor ao próximo, às vezes, a gente confunde também. Porque acha que é só dando, doando coisas materiais, nos esquecendo que precisamos doar de nós. O que é doar de nós? Paciência, tolerância, aceitação, acolhimento do outro sem julgamento. E assim nós vamos construindo em nosso próprio coração o templo vivo de Deus, que é o nosso Pai maior. Então pensemos, né? Estamos aprendendo a Cristo, isso é, estamos adotando aquilo que o Mestre nos ensinou, vamos exercitar, né? Podemos devagar e sempre,
É isso por hoje. Que tenhamos uma semana abençoada de oportunidades, olhando as oportunidades para sermos mais tranquilos, mais serenos, mais confiantes que o nosso Mestre continua no leme. Rogamos a Jesus nesse instante que Ele derrame a sua luz, a sua misericórdia para todo o nosso planeta, necessitados, endividados, compromissados, para que possamos caminhar rumo a um planeta melhor, mudando a nossa forma, o nosso comportamento de acordo com os ensinos que ele nos deixou. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Fiquem todos com Deus, que assim seja. Obrigado por tudo.